Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja ouvindo nosso podcast. Estamos retomando o Makers Gonna Talk, né, o nosso podcast querido aqui do Thomas Maker, um podcast sobre cultura maker, educação criativa, ambientes inovadores de aprendizagem e tudo mais que permeia esses assuntos. Cada episódio, lembrando vocês, a gente bate um papo com fazedores, professores, educadores, artistas e gente que faz e anda fazendo diferente para fazer a diferença. Hoje a gente tem uma ilustre presença aqui, que há muito tempo a gente estava querendo bater esse papo com ela. Ela é idealizadora da inteligência artificial Glória, do arroba Eu Sou Glória, né? Já indico para vocês seguirem aí, do Instituto Glória. Ela é professora, palestrante, ativista em direitos humanos, nos fala muito sobre propósito, suas escolhas, interrelações e conexões entre tecnologias e a humanidade. Ela também fala muito sobre ética e a importância de investir no social, investir em mulheres na tecnologia e no significado das redes para gerarmos valor para a sociedade e resolvermos problemas, investimentos conscientes em negócios de impacto. Seja mega bem-vinda, Cristina Castro. Gratidão, que adorei essas palavras. Eu Ai, amei que bom que você está aqui com a apresentar. gente hoje. Nossa, gente, olha, delícia. Pena que eu não estou aí nesse espaço maravilhoso que eu adoro, mas em breve estou aí. Mas, menina, a gente tem tanto assunto para conversar que hoje com certeza não vai dar tempo. A gente pode marcar um outro podcast para conversar sobre mais Tá outras tantas coisas aqui no Thomas Maker, não tem problema. combinadíssimo. Quem vai bater o papo com a Dani Castro hoje não sou eu, Soraya Lacerda, que eu esqueci até de me apresentar no início, mas a minha querida amiga e irmã de Crimes Maker, Dani Lira. Oi, Dani Lira. Oi, Sora. Oi, Cris. Oi, Muito linda. feliz de bater esse papo com você. Estamos aqui namorando a Cris Castro, desde que a gente conheceu, né, Sora? Desde que a Foi gente se apaixonou por ela, né, amiga? Porque não à foi só primeira conhecer, vista. foi paixão à primeira vista por essa pessoa incrível. Gosto de Isso. mulheres que puxam outras. Isso é que esquenta meu coração. Aqui você vai ter sempre isso com as mulheres do Thomas Maker, viu, amiga? Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, para começar esse bate-papo, eu queria, porque, Cris, olhar para você é ver que você é movida por propósito. Você é movida por paixão, né? E a gente queria saber um pouquinho aí da sua trajetória. Nos conte aí um pouquinho como é que é toda essa trajetória e paixão. Isso é bom demais, né? Porque numa sexta-feira à tarde você voltar e olhar a sua caminhada, isso é uma delícia. Eu sou movida sim por propósito. Eu acredito que a gente muda o mundo por propósito e eu aprendi isso de uma maneira mais tardia, quando em 2015 eu fui convidada para um programa do Departamento de Estado americano chamado We Americas, criado pela então presidente Obama junto com a Hillary Clinton, que olhava para empoderamento feminino no mundo. Então, é um programa que forma mulheres líderes em seus países para que elas voltem após o processo de mentoria lá e consigam fazer a diferença em seus países. No primeiro momento, quando me falaram, eu já trabalhava há muitos anos com inovação. Eu antes sou acadêmica, até me descrevendo rapidamente, eu sou professora da Universidade de Brasília, eu tenho formação em psicologia, mestrado, um deles em administração, outro mestrado em comércio internacional pela HEC Montreal, tenho um doutorado na administração na UNB, tenho outro doutorado em economia na França, tenho 3 pós-docs, um deles em Cornell, onde eu sempre estudei muito e me envolvi muito com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por outro lado, eu fui, durante um bom tempo, diretora de inovação de mercados emergentes de um grande grupo de luxo mundial, onde eu trabalhava muito na forma executiva. Então, olhando para essas duas frentes, quando em 2015 me convidaram para um programa, esse programa do Departamento de Estado americano, chamado E-Américas, que olha para mulheres e inovações para a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, não apenas porque a cada 2 segundos no nosso país uma mulher sofre violência, a cada 9 minutos uma menina é violentada e a cada 2 horas uma mulher é morta, mas porque 75% da predição de consumo no mundo é feito por nós mulheres.
mas nós não temos condições, via as questões de igualdade em trabalho, de fazer a compra, a gente só prediz, quem compra é o homem. Então, o Obama, olhando esse cenário, o que ele entende? Uma das políticas desse mandato dele era promover um programa que formasse líderes mulheres, para que, então, esse gap, esse vale econômico, pudesse ser repensado, reestruturado por parceiros e irmãos em outros programas, em outros países. Foi ali, Dani, que realmente eu comecei a entender que, muito além de tudo que eu estudava, de tudo que eu fazia, eu precisava entender o que me daria sangue nos olhos para continuar a minha caminhada na vida e acordar todos os dias, independente das minhas lutas e batalhas, e entendesse que aquilo fazia sentido. Eu mexo que, em 2016, eu tive um declique na minha vida, porque eu infartei aos 39 anos, Uau, Cris. corria todos os dias, ela tinha uma saúde perfeita, e eu infartei e fui para a UTI. E fiquei 6 dias na UTI, tive altas complicações, tive um problema sério de uma bactéria que se alojou, enfim, eu fui piorando. E o meu filho mais novo, que hoje tem 22 anos, mas na época tinha 12, ele entrou na 13, né? Ele entrou na UTI com as duas mãozinhas assim no rosto, segurou na minha cama e disse: eu não sei se você está pronta para morrer, mas eu não estou pronto para te perder. Volta, mãe. E Sim. naquele momento eu lembrei, poxa, eu já vendi muito sapato de luxo, eu já ganhei dinheiro, eu trabalho fortemente e fielmente em tantas coisas, acho que está na hora de mudar o mundo de outras pessoas. E eu fiz um trato com o cara lá de cima, que, para aqueles que não acreditam, pode ser Bob Marley ou qualquer um outro, no meu caso ele era bem com Deus. Se eu saísse daquela, eu mudaria o mundo de mulheres e meninas no mundo. E foi assim que nasceu a Glória, uma inteligência artificial que minera dados da violência para combater. E o meu grande sonho, eu também tenho é um dia predizer padrão de comportamento de violência e poder dizer para uma menina que ela está a 5 passos de sofrer a violência antes dela sofrer. Sim. Então, essa é a minha trajetória de todos os dias, entender o que me disseram lá dentro da Casa Branca, de que eu seria capaz de mudar o mundo. E eu acreditei. E é. Que história linda, Cris. Nossa, que maravilha, que maravilha. E eu sei que você trabalha aí essa inteligência artificial é um dos trabalhos, dos inúmeros trabalhos maravilhosos que você tem. E aí eu queria que você contasse para a gente quais um pouco desse projeto, né? E quais outros projetos superpotentes você tem trabalhado. Dani do céu, eu vou te contar, eu sou uma grande sonhadora que adora ser executora. Essa eu acho que seria a minha melhor definição. Eu ouvi isso de um aluno e eu fiquei muito honrada por isso. Porque toda noite eu sonho em coisas incríveis e todo dia de manhã eu acordo e boto a mão na massa. Ai, E que assim lindo. eu tenho vivido a minha vida loucamente, sabe? Acredito que a humanidade foi feita para construir pirâmides, para desenrolar versos, para entender equações e para melhorar a vida. Eu acredito no mundo melhor. Na verdade, a Glória é uma plataforma de transformação social. Ela não é um bot, ela não é apenas a inteligência artificial, ela não é um site, mas ela é uma plataforma de transformação social. Nós estamos hoje em 194 países do mundo. O Instituto Glória, e nos últimos 3 anos, já impactou mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, Uau. e mais de 1.500.000 no mundo. No Brasil, a gente tem 410 voluntários, no mundo, a gente tem 1.000 voluntários. Nós temos grandes parceiros como Microsoft, IBM, Demarest, Rock in Rio, Artplan, parceiros porque a gente acredita, Departamento de Estado americano, Embaixada americana, espero muito ter a Thomas Maker também como parceira, Com mas de certeza. verdade a gente Já acredita. tem, amiga. Opa, já vamos fechar essa Não estou parceria entendendo agora. isso, não. Mas eu acredito de verdade que ninguém faz nada grandioso sozinho, ninguém. Então, quando eu criei o Instituto Glória, um instituto sem fins lucrativos, que agora está mudando, está deixando de ser uma ONG, está passando a ser um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, porque a gente faz pesquisa de ponta. Quando a gente criou o Instituto Glória em 2019, eu era uma equipe.
que batia de porta em porta dizendo: eu vou mudar o mundo, vocês vão ficar me olhando ou vem mudar comigo? E muitos parceiros vieram. De lá para cá, a gente tem hoje 32 projetos dentro do Instituto Glória. Então, a gente tem Biblioteca Digital da Glória, a gente tem o projeto Power for Girls com a Embaixada, a gente tem um projeto que a gente trabalha com mulheres vítimas de escalpelamento no norte do país, a gente tem um projeto de um jogo em 2D que a gente fez com o CNPq, que está atuando com responsabilidade social, impacto global, com mais de 100 mil estudantes de escolas públicas brasileiras. A gente tem o projeto dos Jovens Embaixadoras, são meninas que vão para as escolas fazerem roda de conversa sobre feminismo, sobre violência, sobre meninas na ciência. A gente tem parcerias com o ITU, trabalhando com o projeto America's Girls Can Code. A gente tem projetos na área de entretenimento, então a gente monitora todos os dados de violência do Rock in Rio, do The Town, agora no Na Praia. Já posso contar que fechamos a parceria na segunda. Trabalhamos com realidade aumentada, com realidade digital, para justamente poder tocar toda e qualquer mulher, toda e qualquer menina, vítima de violência ou possível vítima de violência. Porque eu acredito de verdade, Dani, que só a educação salva. É só com educação e muita informação que a gente pode mudar esse contexto do 4º país no ranking mundial que mais mata mulher no mundo. O 1º país que mais mata trans no mundo. Então, eu não olho o mundo com o copo meio vazio, eu olho com meio cheio. E eu mudo todos os dias, porque é isso, enquanto a Glória não puder tirar férias, eu não paro. Como projetos paralelos, posso anunciar aqui também pela primeira vez... Opa! Breaking news, Sora! Breaking news, notícia fresquinha, Bota aí, adoro! Spoilers quentinhos! Acabou de sair, mas acabou assim, coisa de minutos antes de eu entrar aqui no Diário Oficial. Eu estou sendo pedida para a ANTAC, a agência de portos brasileiras, para modernizar a parte de ESG, então olhando para portos e cidades. Vai ser um desafio enlouquecedor, mas eu estou muito pronta, eu gosto de frio na barriga, borboletas na barriga, e acho que se todos nós entendermos que somos responsáveis sociais, se cada um de nós entender que o tanto que a gente tem que se reverter proporcionalmente, de maneira igualitária, superior, ao quanto nós somos responsáveis pela nossa comunidade, pelo nosso país, pelo nosso mundo, a gente teria um mundo melhor. Então, com certeza. O Instituto Glória continua a todo vapor, e agora eu estou sendo cedida da UNB, indo para a ANTAC, para pensar aí como olhar para desenvolvimento sustentável dos portos brasileiros. Maravilha, maravilha. Você falou aí nessa siglazinha mágica, ESG. E se você fosse explicar para uma criança de 8 anos de idade, vamos lá, todo mundo já ouviu falar, ninguém quer dizer que não sabe bem o que é, mas um tweet, vamos lá, o que é esse danado, esse Adoro tweet. ESG? ESG é tudão. Tudão. ESG é o meio ambiente, as pessoas e índices que mostrem que isso está melhorando ou piorando, que não é o que a gente quer ver. Então, ESG sai daquele olhar de sustentabilidade, que é um grande saco onde tudo cabe, e ESG precisa de comprovação contínua, ou seja, números que digam, por exemplo, quando a gente sobe na balança e sabe que aumentou 1 quilo, quando você pega um aparelho para medir sua altura e sabe o seu tamanho, ESG, você sabe o tanto que aquela empresa se importa e impacta ou o meio ambiente ou as pessoas. E lembrando que, quando eu falo de meio ambiente e pessoas, eu estou falando que meio ambiente são recursos esses finitos que acabam, e pessoas é o grande diferencial competitivo. É realmente a inteligência do mundo. São cérebros que vêm para, junto com esse meio ambiente, trazer soluções inovadoras melhores. Ainda botando um hashtag de diversidade, inovação, impacto social, tudo isso dentro de ESG. Sim.
E aí, Cris, mas porque tem vários tipos de empresas, você falou de vários parceiros. Então, vamos pensar aí numa empresa menor, né? Uma mulher empreendedora que está começando agora. Como que as empresas podem trabalhar em rede, né? Ótimo. Para se tornarem realmente relevantes na comunidade, enquanto estão ao mesmo tempo batalhando por estar, assim como a gente fala em inglês, afloat, né, com a cabecinha fora desse turbilhão aí de incertezas e de mudanças. A primeira coisa é um empreendedor, um empresário, né? Porque eu falo empreendedor é aquele que tem diferencial competitivo. Pode ser o professor, pode ser um dentista, pode ser um médico, não importa. Tendo ele um negócio ou não, a primeira coisa que ele tem que pensar é como é que eu melhoro com o meu negócio quem está no meu entorno. Porque quanto mais eu melhorar quem está no meu entorno, mais capital humano, capital financeiro, capital tecnológico eu posso trazer para mim. De Então, novo, se perceber como responsável social, sempre, dentro sempre, do seu contexto, inclusive, né, Cris? sempre, sempre. Nós somos responsáveis e diretamente responsáveis. Isso é uma PG, uma progressão geométrica. Quanto mais eu tenho que fazer. Agora, se eu, por exemplo, sou dona de uma cafeteria, né? Sei lá, sou dona de um café aqui em Brasília. E eu começo a perceber, por exemplo, o quanto que eu perco do grão de café, ou que eu perco do pó do café, cada vez que na maquininha eu giro e aquilo cai um pouco. E essa perda eu consigo, por exemplo, adubar uma horta comunitária. Isso começa a me gerar índice de melhorias na minha comunidade? Sim. Isso é ESG? Ainda não, mas pode vir a ser. Isso já está como sustentabilidade. Paralelo a Uhum. isso, eu faço, por exemplo, dentro dessa minha mesma cafeteria, é que eu contrato o bolo da tia Joana. E esse bolo, por exemplo, eu trago, inclusive, o hashtag ou o arroba, a rede social dela, e consigo apoiá-la também nas vendas indiretas, que não necessariamente a pessoa está no meu café, mas de outros bolos que ela possa fazer ali. Bom, olha, nossa, o meu negócio, além de tudo, fortalece empreendedorismo social. Além disso, por exemplo, eu tenho toda uma pegada de qualificar os meus funcionários, gerar autonomia, qualidade, bem-estar no trabalho. Cara, eu também estou falando de índice de ESG. Com isso, se eu começar, então, a monitorar e avaliar esses 3 índices apenas que eu levantei aqui, e eu consigo ver que a cada 6 meses eu tenho melhoria frente a isso. Eu tenho pessoas mais motivadas ao trabalho. Eu tenho uma horta social que está mexendo com a comunidade. E, além disso, eu estou fortalecendo uma empreendedora social. Olha, eu sou uma pequena empreendedora, mas eu já tenho índices ESG. E eu já posso dizer que eu faço parte de um rol de pessoas que olham para o S do ESG, ou o E do ESG, ou ESG. Entendi, lindo. Então sempre dá um jeito, só parar, refletir e se organizar, né. Criatividade, monitoramento e avaliação. Seriam as 3 palavras que eu diria. Então, você tem que observar o seu contexto, pensar fora da caixinha, pensar o seu mind. Eu detesto pensar fora da caixinha, não. Eu vou reforçar isso. Pensar, aumentar a minha caixinha, porque é o seguinte, processos culturais, eu não posso pensar fora do que é a minha cultura, mas eu tenho que expandir isso constantemente. Então, pensar com a minha caixa expandida, meu mindset expandido, e a partir disso, impactar e melhorar contextos em que eu estou inserido. Aumentar o repertório, né, Cris, de olhar como outras empresas, outros empreendedores que já estão aí com essas práticas consolidadas, estão fazendo, né, para poder aumentar o criativo. Ninguém cria em cima de nada, né. A gente precisa desses repertórios. E E Isso é assim, de se novo, maravilhoso. e de novo esse casamento do modelo mental com ideia de expansão. Não tem como você pensar em expandir se você não expande também sua forma de pensar, seu modelo mental, como a Cris falou, o mindset aí, né? E sem o repertório. Então tem que ter esse tripé, né? Ideia de expansão, modelo mental voltado para essa expansão e expandido também, e repertório também expandido. Agora, isso, Sora, dá um trabalho sensacional. Eu costumo dizer que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. sim. Porque é preciso muita leitura, muito estudo, muita palestra, ouvir pessoas falando, observar meu contexto.
Agora, eu posso dizer o seguinte, até para aquelas pessoas que me dizem, mas eu tenho uma preguiça de fazer isso, eu já trabalho o dia inteiro, eu já fico tão cansada. Não tem nada melhor do que você exercitar a sua mente, porque é a única coisa que ninguém te tira. Dinheiro você perde, posição em lugares Exato. você perde, mas Minha mãe conhecimento... já falava isso também. Minha mãe já falava. E a gente já ouviu muito isso da Carolina Sanches também, que essa questão do repertório, de você se inspirar para abrir esse mindset e abrir essa visão e expandir esse repertório, ele está em tudo quanto é lugar. Inclusive, sim, você se relacionar com pessoas que pensam diferente de você. Isso já é um trabalho de construção de um repertório mais rico, né? Você explorar livros, explorar ambiente social, explorar eventos culturais, né? Então, muitas das vezes é algo que você acha que precisa de fazer o esforço, mas pode ter um prazer envolvido nisso também, né? É só Gigante. realmente você olhar para outros lados. Os meus alunos me perguntam, prof, qual é o melhor indicativo de uma pessoa que pensa de maneira inovadora? Eu falei, aquela pessoa curiosa, né? É aquela que não para nunca, que vai buscar e que se inquieta em buscar soluções contínuas, porque o grande problema da inovação é que no dia seguinte você tem que ser inovação mais um, né? E no outro dia inovação mais dois, e inovação mais três. Então, é um processo que depois que você se apaixona, você não para nunca mais. E o contrário também a gente encontra muito, né? Assim, mais do mesmo, né? A pessoa faz, mas é sempre as soluções são parecidas, né? Meio assim, austerizadas, né? E aí uma outra pergunta para você, Cris. Existe, vamos falar assim, um pequeno empreendedor, né, que está escutando, uma pequena empreendedora está escutando e fala assim, nossa, adorei a ideia do bolo, mas eu queria mais ideias para ver se eu consigo uma maneira de fazer isso acontecer. Existe digamos, eu já imaginei uma biblioteca digital, open source, aberta, com várias ideias, onde as pessoas, sabe, uma biblioteca humana. Isso existe? Existe onde a gente pode se Nunca inspirar? vi. Inclusive, adoraria criar uma. Olha, Já temos aí uma parceria, Sora, Dani, Maker, todo mundo, olha, Barbari. Até para envolver o irmão Vander aí nessa história. Beijo, uma irmão Vander. biblioteca já tá voluntariando o Já colega, né? tô, já estou passando o chapéu do coleguinha. Eu acho Porque que ia ser seria fantástico, né? maravilhoso. Uma biblioteca viva, né? De reticular em rede para as pessoas poderem aí se inspirar umas nas Olha, outras, eu né? acho que não tem nada mais capitalista do que inserir pessoas em tudo. Quando a gente Uhum. tem pessoas pretas, pessoas com deficiências, LGBTQIA+, povos indígenas, não importa, quando todos estão comungando da mesma discussão, uns alimentam os outros com ideias e com possibilidades e com processos e com melhorias. Se a gente tivesse isso na nossa formação, que eu acho que o nosso processo educacional, ele acaba nos tornando muito individualistas. A gente acredita que se você tiver uma grande ideia, e eu tenho pavor quando alguém me diz isso, eu estou com uma grande ideia, mas eu não posso contar para ninguém. Eu falei, muito bem, você está fadada a ficar 25 anos indo para toda noite, numa sexta-feira, num boteco, falando até domingo de grandes ideias que você teve, mas que na segunda-feira você nunca conseguiu fazer. Porque você não teve braço, porque você não teve pessoas para fazer junto. Sim. Então, ser um sonhador é massa quando você é um executor. Então, acho que isso seria sensacional, porque imagina quantas ideias as pessoas têm, mas elas não têm braço para executar. Mas Sim, aquela comunidade precisa de ajuda. Não conheço, adoraria conhecer. vamos fazer, vamos Bora? criar. E Vamos passar aí, embora. uma outra pergunta para a Cris, né? A gente vê aí, sabe, muito, às vezes tem aquele slogan ESG, né? Aí tem a questão do greenwashing, né? Tanta coisa, né? E aí, uma dica sua, como que escolas e universidades, né, públicas e particulares podem encontrar aí esse caminho para dar essa virada? Porque precisa dar essa virada, isso é claro, né? O mundo tá, tipo assim, como a gente fala, em frangalhos, né? Todo destroçado. Então, assim, como que as pessoas acham, né? Mas agora a gente falou um pouco do pequeno e da pequena empresária, e agora uma instituição, uma escola, vamos lá, Casa Thomas Jefferson. Como é que Olha, acha, gente, esse caminho? a primeira coisa é só deixando claro esse conceito que você trouxe do social washing ou greenwashing. Isso é quando empresas dizem que
estão tomando medidas de ESG, por exemplo, greenwashing, é que elas estão tomando medidas ambientais e que, na verdade, quando vai ver, ela só está ali, ó, discurso da boca para fora. Social washing, eu sou uma escola, uma universidade que forma os meus professores, que faço exchange com outros, que faço isso, que faço aquilo, e quando você vai ver de perto não é nada daquilo, porque não deixa o professor fazer, porque senão ele vai dar menos aula na hora que ele está estudando. Pega um EAD para uma pessoa aprender alguma coisa, mas não pode parar de trabalhar, faça isso de madrugada. Então, isso é um social washing. E é muito importante que esses termos fiquem muito claros e que só existe uma maneira da gente entender que isso está acontecendo. São com os números. Por isso que ESG não é sustentabilidade. Sustentabilidade foi a primeira palavra, é um guarda-chuva grandão, que cabe quase tudo dentro daquilo. Quando a gente começa a falar de ESG, eu preciso monitorar dados constantemente, avaliando, monitorando, entendendo, porque a gente constrói uma coisa que se chama matriz de materialidade. Pensa num Excel gigante onde você consegue ali, transformando aqueles dados e entendendo aqueles números e o quanto você está aumentando e melhorando a partir do momento que você está fazendo as ações. Sem isso, a gente não tem ESG. A gente pode ter sustentabilidade, pode ter nova economia, pode ter esse tanto de palavra que as pessoas estão usando, que são lindas, mas não é ESG. ESG nasce em 2004, quando o secretário executivo da ONU chama vários CFOs, então vários chefes da área do financeiro, e fala o seguinte, inclusive tinham 9 brasileiros nisso, vamos juntar aqui, e a partir de agora, aquelas empresas que não estiverem pensando numa melhoria para o mundo, seja para pessoas ou seja para o meio ambiente, elas não vão estar aptas a receber investimento, funding, grants de organismos sérios, grandes, colocados aí no mundo. É a única forma que a gente vai melhorar a história do 2030 que está chegando, Pacto Global. E o que aconteceu? Obviamente, o Brasil demorou muito para aderir isso, e agora, inclusive, para empresas terem abertura em bolsa de valores, para receberem dinheiros internacionais, elas precisam ter ESG. Olhando para a empresa grande, o que acontece? Se eu sou uma construtora e, de uma certa forma, eu estou impactando muito o meio ambiente, eu tenho que tirar um tanto de árvore, eu tenho uma nascente que aconteceu alguma coisa, o meu foco se eu estou atrapalhando muito o meio ambiente, o meu foco tem que ser no ou como a gente chama no Brasil, que é A de ambiente, ASG, ESG, mas o environment, o meio ambiente. Sim. Se eu sou uma empresa de serviço, então, sei lá, eu sou uma Microsoft, uma IBM, uma Casa Thomas Jefferson, e eu tenho tantos mil funcionários, e de um dado momento eu tenho que demitir 10 mil funcionários. Ora, eu estou impactando no S, nas pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter práticas, boas práticas, e tem que monitorar isso, que melhore contextos das pessoas. Então as pessoas que são demitidas vão ter um programa de reinserção no mercado, aquelas que ficam vão ter um trabalho de não sei o que lá. A gente vai trabalhar melhorias e competências dessas pessoas a partir de formação continuada, whatever. Vai ter um espaço maker dentro dessas empresas para que as pessoas entendam como prototipar os seus próprios projetos, porque é tudo muito no papel, muito, né, para tirar a pessoa poder começar a botar a mão na massa e se sentir parte do processo. Então, é isso que as grandes empresas têm que entender. Aonde elas impactam mais? É isso que elas têm que se debruçar. É naquilo que elas estão afetando mais. Faz muito sentido. É isso, por isso que é tão importante. Se você não entende nada de ESG, por 2 motivos. Seja porque você quer dinheiro no seu bolso, porque você quer investimento, ou, por outro lado, porque será mandatório. Ou você entra nessa frente, ou você está out of the game. Entendi. Nossa, uma aula de ESG num tweet, praticamente, né? Adorei. Gostou? Muito legal. Tentei. Vamos, então, agora para a sala de aula. A gente falou do empresário, falamos das grandes corporações, empresas, escolas, universidades. E os educadores? Aquele professor que acorda todo dia, vai lá para a turminha dele do quinto Já está ano. cansado, coitado. Deus, né? Não quer saber de invenção mais nenhuma. É BNCC, é o menino que não está bem, eu também não estou muito bem, né? Pandemia, aquela confusão toda. O que os educadores, o que a gente precisa entender, pesquisar e aplicar? O que dá para fazer na sala de aula? E vamos falar de
aí você escolhe onde você quer educação infantil, ensino até o ensino médio. Eu sei que você trabalha É aí até na difícil de escolher, né. é, mas concentra aí, dá um recado aí para esse É. educador. Olha, eu acredito o seguinte: tudo vai voltar a uma palavra chamada propósito. A gente pode, em dados momentos, esquecer que ele existe, porque você está muito cansado, porque problemas todos nós temos, porque adoecimentos todos nós temos, mas a gente precisa entender para que a gente está passando por esse mundo, né? Se você é uma pessoa que não acredita em outras vidas, ou em uma nova vida quando morre, ou você não acredita nada disso, não tem problema, mas você está passando por aqui. Você é a Dani neste mundo, e em 2023 você vive nesse mundo. Como é que você espera estar vivendo em 2024? Esse mundo, se ele não tiver mais nada, você está lascada, sem comida, sem água, sem nada, e aí? Você vai morrer a seco? Então, assim, olhando para a questão do propósito, lembrando que a gente pode ter várias formas de propósito. Você pode ter o propósito profissional, que é diferente do propósito pessoal, que é diferente do propósito coletivo com o grupo, que é diferente do propósito individual. Então, eu, Cristina, como professora da Universidade de Brasília, tenho um propósito. Eu agora, Cristina, como superintendente de SG Plantac, tenho outro propósito. Eu, Cristina, como CEO do Instituto Glória, tenho outro propósito. E todos eles comungam numa coisa só, né? O que eu espero para a minha caminhada, assim, aonde eu quero chegar. A primeira coisa que eu diria é que, mesmo olhando todos os processos e adoecimentos e cansaços, principalmente professor, que educação não é algo que nos últimos anos foi valorizado no nosso país. Eu sou uma cientista, acredito na ciência, confio na ciência, mas é super difícil fazer ciência num país em que a gente não tem bolsa, em que a gente não é bem remunerado, em que você tira dinheiro do seu próprio bolso pessoal para poder manter seus alunos. Então, é muito duro quando a gente olha tudo isso e se sente desmotivado. Mas quando é propósito, ele fala maior do que você. Então, entender o quanto você faz parte do processo e o quanto você pode buscar redes de apoio que te fortaleçam. Essa é a primeira questão. Estou adoecido, não estou bem, cara, eu quero uma rede de apoio de professores que estão mudando contextos, que estão fazendo coisas diferentes, e isso pode ser algo que me absorva de novo e me enche de motivação. A segunda coisa é, cara, eu não dou para isso, não quero mais, não aguento mais, então está na hora de você repensar a sua profissão. E isso também é super possível e, cara, pivotar, a gente pivota todos os dias quando acorda. Porque se naquele dia não vai dar tempo de você lavar o cabelo e o cabelo está horrível, você vai fazer um cocó diferente, vai puxar um negócio e vamos embora. Então, é muito interessante o quanto, no dia a dia, a gente não perde a coragem de sonhar, mesmo tendo um medo gigante de realizar. Quando eu fui Sim. criar o Instituto Glória, as pessoas diziam, você é louca. Uma pessoa que sem dinheiro nenhum, com uma equipe, era só eu, falar que em 2 anos ia impactar 200 mil pessoas, nos 2 primeiros anos eu impactei 228 mil pessoas, consegui passar, inclusive, 28 mil. Que em 5 anos ia mapear padrão de comportamento no mundo, eu estou hoje com 3 anos e meio em 194 países no mundo. Bom, então eu descobri que ser louco é muito massa. Isso, isso. Por E mais sonhar vale a pena. muito. Agora, tem que ganhar dinheiro sim, porque você tem que pagar conta, luz, água. Cara, não tá bom? De novo, 1% de inspiração, 99% de transpiração. Bumbum na Não cadeira. tem como fazer social, né, sem dinheiro também, sem correr atrás, né, por mais que a gente queira mudar o mundo, mas não tem jeito, né. Tem Precisamos de mais alguma pergunta para a Cris, amiga? Ai, só agradecer demais. Saio daqui hoje, eu falei para a Sora, hoje eu não estava bem, mas saio já assim, me abraçar assim, não. coração abraçado, né? Falar com você realmente é uma É inspiração. totalmente Muito inspirador, bacana, gente. agradecer de coração, Cris. Seu trabalho é incrível e eu tenho certeza que você vai continuar fazendo aí muitas coisas mais do que incríveis. E, nossa, você tem 2 fãs aqui desse lado de cá. E vocês têm uma fã enorme do lado de cá, e eu sou muito feliz, agradeço de novo, Márcia, se nos ouvir,
que um dia falou, Beijo, Márcia Mizuno. Vamos lá conhecer o espaço maker da Thomas Jefferson. Eu falei, gente, o que é que a gente vai fazer no espaço de aula, senhor, de inglês? E quando eu cheguei, eu vi o mundo que vocês estão e o quanto vocês são incríveis e o quanto vocês tocam pessoas. Então, eu sou muito grata de dizer que eu tenho 2 amigas, Dani e Sora, que vivem no meu coração. Sim. Pedaço mais assim, ó, cheio de pompons cor-de-rosas e verdes e roxos e azuis, bem colorido também. Oh, amiga, obrigada. Bom, então a gente chega no fim, né, amiga, de mais um episódio do Makers Gonna Talk. Sim, A gente sim. começou falando de propósito e terminamos falando de propósito, algo que move não só a Cris, mas também a gente aqui no Thomas Maker. Então a gente quer agradecer, assim, do fundo do latifúndio do meu coração, por você ter aceitado vir bater esse papo conosco, que tirou um pouquinho do seu tempo aí, que deve ser concorridíssimo, para trocar essas ideias com a Vocês gente hoje. mandam. Muitíssimo obrigada, e com certeza a gente vai te chamar para conversar sobre outras coisas também depois. Deixa ela assumir essa superintendência, né, Dani? E nós vamos Isso. espremer aí esse cérebro, esse coração de novo. Com maior felicidade, vou dizer para vocês, tudo na vida é uma questão de você olhar com uma lente muito poderosa. E um dia eu escutei de um presidente da República americano que eu podia mudar o mundo. Então, eu deixo a minha última frase para vocês aqui, que é: eu mudo o mundo. Vocês vão vir comigo ou vão ficar me vendo mudar? Oh, nós vamos. Dani, oh, Sora, você ficou no mudo. Se empolgou, Simbora, apagou. simbora, agarrada com a Cris, junto nesse esforço de realmente mudar o mundo. É o nosso mantra por aqui também. Muito obrigada novamente. Obrigada, amiga, por ter conduzido aí esse bate-papo tão gostoso com a Cris. Eu fiquei hoje mais nos bastidores, mas adorei, né? Obrigada também à nossa equipe aí que ajudou também nos bastidores aqui junto comigo, né? Muito obrigada, time. E o Makers Gonna Talk fica por aqui. Ele é uma série produzida pela equipe do Thomas Maker, com episódios mensais disponíveis em todas as plataformas de podcast. Segue a gente por lá, naquela sua preferida. A gente se vê no próximo bate-papo, se vê ou se escuta, né? Que você pode saber quando vai acontecer seguindo a gente nas nossas redes sociais. Siga também o Instituto Glória no arroba Eu Sou a Glória. Siga a Cris Castro também, para saber essas coisas incríveis que ela anda aprontando, que Cristina, arroba Cristina, sem H, Castro, né? Eu sou Sora Lacerda, podem se conectar comigo como Soralina, e a minha amiga Dani Lira, que está aí, e que você também se conecta com ela nas redes sociais por Dani Lira. E é isso por esse episódio de hoje. Beijo grande, Cris, beijo grande, Dani, e a gente fica por aqui, até a próxima, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.